Boa tarde, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê pelo Instagram, Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir fazendo perguntas para os nossos entrevistados. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana por aqui, vamos com muito empenho, com muita dedicação, desejando alegria, saúde para todo mundo nessa nova jornada que se inicia. Para essa conversa do programa Gente que Fala de hoje, eu apresento o médico Dr. Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton Flávio, boa tarde, como está? Bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem, um prazer, Mauro, estar com você e com os nossos companheiros de jornada. Obrigado pela presença. Também com a gente o vereador Jair Tato, do PT, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo, vereador paulistano, Jair Tato. Tudo bem, vereador? Bem, satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, o vereador, também paulistano, vereador Marlon Luz, do Patriota. Ele é vice-presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Tudo bem, vereador Marlon Luz? Tudo bom, Mauro. Grande satisfação estar aqui com vocês hoje. E com a gente, fechando esse nosso time, doutor Gilberto Natalini, médico, ex-vereador aqui na capital. Tudo bem, vereador Natalini? Seu microfone fechado. Tudo bem, prazer estar com você, com essa bancada ilustre do programa. Muito obrigado pelo convite. Vamos em frente. Muito bom revê-lo, e eu posso dizer o seguinte: hoje nós temos um parlamento verdadeiro aqui no programa Gente que Fala. Dois vereadores, o vereador Jair, o vereador Marlon Luz, o ex-vereador Gilberto Natalini e o ex-deputado Milton Flávio. Então, todos aqui donos da palavra, porque são muito especialistas em parlamento, estão no lugar certo, estão no programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, 12:03. Homens fortemente armados atacaram 3 agências bancárias em Araçatuba nesta madrugada. Pelo menos 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Segundo relatos, após a troca de tiros com a polícia, alguns moradores foram feitos reféns e amarrados em carros, sendo usados de escudo humano. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos deixaram explosivos em pelo menos 14 pontos da cidade e utilizaram drones para monitorar a ação e se esquivar dos policiais, tanto na chegada à cidade quanto na fuga. As informações não param de chegar e vão mudando aí a cada instante a respeito dessa ocorrência, desse episódio na cidade de Araçatuba durante a madrugada. Milton Flávio, a gente verificou aí ao longo dos últimos meses diversas ações muito parecidas com essa em cidades do interior. O que isso evidencia? Olha, Mauro, isso é preocupante, né? Mas talvez decorra, pelo menos é assim que explicam os especialistas, de uma melhora do patrulhamento na cidade de São Paulo. Quando você melhora e cria dificuldades locais, os marginais que vivem do crime se deslocam para outras regiões do interior do estado, ou mudam de estado, e, infelizmente, com a modernização, com os meios de comunicação e com os controles que hoje se conseguem com muita facilidade, compra de armamentos, fica cada vez mais fácil que essas ações aconteçam. Eu fico particularmente preocupado, porque eu sou daquela região, Birigui, que é minha terra natal, dista pouco mais de 10 quilômetros da cidade de Araçatuba. E eu tenho sobrinhos que moram lá, parte da minha família continua, tios que moram em Araçatuba, primos. Então, para mim, essa manhã foi uma manhã de preocupação. Para sorte, nenhum deles esteve envolvido ou se sentiu ameaçado, mas vejo com preocupação e com muita tristeza. E também, já que o senhor fala da sua região, Birigui, temos Botucatu também,
né? Um episódio recente lá, né? Temos Botucatu, Cametá, e eu também tenho Araraquara. Né? Na verdade, é isso, né, Mauro? Na medida em que você tem dificuldades maiores, que o policiamento ostensivo em São Paulo é mais intenso, né, eles vão buscar em outras regiões prósperas, né? Botucatu é uma região próspera, né? Me lembro que no passado era uma das cidades que tinha o maior nível de poupança per capita do nosso estado. Então, eles buscam essas alternativas, né? Cada vez mais bem armados, com uma inteligência também mais consistente, criando dificuldades. Né? Você vê, Botucatu tem um batalhão da Polícia Militar, né? E ainda assim eles foram lá. Né? Então, mostra que eles são ousados e bandido você combate com inteligência e com força, não tem outra alternativa. Vereador Jair Tato, o Milton Flávio falou o termo ousados, o que isso evidencia? Eles foram tão ousados que usaram até drones para monitorar a ação da polícia para conseguir se esquivar de um eventual cerco. O que está ocorrendo nesse momento nas cidades do interior de São Paulo? Lamentável, né, o fato, né? E a gente vem percebendo que isso vem crescendo, né? O doutor Milton Flávio foi deputado há muitos anos. Se não me engano, hoje o segundo orçamento é a segurança pública no estado de São Paulo, né? Só fica atrás da educação. Mas são fatos que eu acho que a polícia está bem ocupada para tal, né? Vereador Jair, o seu áudio está com alguma falha, não estamos conseguindo acompanhar. E o senhor pode se aproximar mais da tela? Agora sim, melhorou. É lamentável os fatos que ocorrem, claro, famílias, reféns, enfim. Tinha dito aqui que nós temos o segundo maior orçamento do Estado para a segurança pública, só fica atrás da educação, né? Por mais que a polícia esteja equipada, mas, enfim, eu acho que... Mas que talvez não é o meu tema principal, né? A gente não domina tanto, né? Mas eu quero também aproveitar a oportunidade porque nós temos aí um presidente da República que está incentivando também um armamento desleixado, né? E o que vale para o bandido, enfim. Então, acho que é um debate que precisa se fazer com muita profundidade também por causa desse incentivo nacional de armamento. Eu sou a favor que armas, só a polícia que tem arma, só o exército, só as guardas civis metropolitanas, né? Mas um fato lamentável e, infelizmente, vem ocorrendo, né? Tivemos casos aí recentes, tivemos o caso de Mogi das Cruzes há poucos meses atrás. De fato, é isso. Eu acho que o investimento em segurança pública vai se tornar cada vez maior e mais necessário. Vereador Marlon Luz, qual é o debate que precisa ser feito, considerando outras ações semelhantes em cidades do interior, cidades são cidades grandes, né, mas tidas como cidades calmas, né, não estão acostumadas a ver ações cinematográficas como essa, protagonizadas por bandidos tão fortemente armados e com tanta ousadia, né? Eu diria praticamente um grupo terrorista. Estão ouvindo? Sim. Então, né? Eu diria praticamente um grupo terrorista. Né? Alguém consegue ter explosivos em 14 pontos da cidade, ter drones. É um crime altamente organizado, né? E com muito dinheiro. Né? Bomba custa caro, drone custa caro. Pessoas para comandar o crime desse jeito custa caro também. Então, é algo extremamente organizado. E quando é algo extremamente organizado, eu entendo que você precisa de uma polícia inteligente. Aí entra as palavras do meu nobre colega Jair Tato, que você combate crime organizado com inteligência. Então, é ruim que a polícia não saiba que exista um grupo desse. Já deveria saber de antemão, minha opinião, tanto se for na cidade de São Paulo, quanto qualquer cidade do interior. Realmente ele causa um impacto maior quando é no interior, que em geral é um pouco mais calmo e tudo mais. Acredito que o impacto realmente seja maior. Mas a polícia tem que ser mais inteligente nesse sentido.
quando eu digo assim, não é denegrindo a imagem dos policiais, não. É ter incentivo público, né? No caso, financiamento de inteligência para a polícia. É de você destinar áreas de inteligência dentro da polícia, crescer essas áreas de inteligência. Então, eu iria mais nessa linha. Marlon, eu até queria fazer, se você me permitir, né, um adendo ao que você está dizendo. Eu ando, né, não sou eu, acho que cada um de nós, todos nós, estamos vivendo um momento de muita descrença, de muita preocupação com os rumos que o país está tomando. E não estou aqui me posicionando, nesse momento, em criticar um ou outra pessoa, mas as pessoas estão perdendo foco, os governos estão perdendo foco. Desviaram, na minha opinião, se desviam das funções principais. Por exemplo, nessa questão da segurança, é fundamental a integração entre as polícias, né, dos estados, porque esses criminosos eles trabalham, né, eles estão integrados, né, eles sabem o que está acontecendo em São Paulo, em Rio, em Minas, mudam de estado quando precisa, e as nossas polícias precisam ter o mesmo tipo de atuação. Você não concorda? Concordo, inclusive defendo uma autonomia do Estado, uma maior autonomia do Estado em gerenciar suas polícias. Se ela quiser ter outra polícia, além da militar e da civil, que tenha. Se ela quiser unir as duas, que faça. Eu sei que hoje isso, via nacionalmente, isso não pode. O Estado tem que ter a sua civil, tem que ter a sua militar. Eu defendo que o Estado possa ter mais autonomia para gerenciar suas polícias. De uma maneira que, sim, cada realidade seja melhor atingida por a estrutura que lhe convém melhor no Estado. Mas apoio internacional pode, não pode, vereador Marlon? Estamos nesse ponto de pedir um apoio internacional? Vamos considerar terrorismo nisso? Na minha opinião, é um ataque terrorista. Isso, né? Bombas, drones, isso para mim é coisa de terrorista. Agora, internacional, não sei se tem alguém internacional que está disposto a ajudar, que está disposto a colaborar. Eu sou um pouco mais precavido quanto a isso. Eu acho que o Brasil tem dinheiro, tem recurso, São Paulo tem recurso. O estado de São Paulo é o segundo maior orçamento do Brasil, só perde para a União. Acho que tem recurso para combater esse tipo de crime. Basta aplicar corretamente os recursos. Não acho. Vereador Natalini. Bom, só o Natalini vai falar. Só quero... Eu coloquei que é uma polícia bem equipada do ponto de vista estrutural, né? Então, você vê nas ruas viaturas, mas o Marlon chama atenção para a questão de uma polícia mais científica, né? Que é para pegar na ponta essa coisa, né? Estar na frente, né? Política de prevenção, que eu acho que o vereador, o colega Marlon, quis colocar aí, tá? Então, é nesse sentido que eu disse, temos uma política bem equipada estruturalmente, bons carros, boas viaturas, né? Exato. Um armamento razoável, mas uma observação muito razoável. Vereador Natalini, a política da prevenção. É claro, temos que ter a repressão, mas a prevenção, ou seja, estar na frente dos bandidos com muita inteligência para poder surpreendê-los, e não a polícia ser surpreendida. Sua avaliação sobre esse debate. Mauro, eu estou relendo 2 livros do Bruno Paes Manso, não sei se você já leu, ou se algum dos colegas aí da banca de debate já leram. Um chama A Guerra e o outro chama As Milícias. Bruno Paes Manso é um jornalista do Estadão que escreveu 2 livros muito, 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 muito bons. Eu recomendo para vocês lerem. A Guerra é a organização, a história e a organização do PCC e do crime organizado, e as milícias é a organização e o funcionamento desses grupos, e principalmente do Rio de Janeiro, de criminosos, que são os milicianos. De lá para cá, quando ele escreveu o livro para cá, a coisa só piorou, só aumentou, só se sofisticou, ganhou um poder de fogo, poder bélico muito maior do que quando ele terminou os livros 2, 3 anos atrás. Então, infelizmente, nós estamos perdendo essa guerra. A guerra do Brasil, do povo brasileiro, contra o crime organizado e contra essas chamadas milícias, está sendo perdida. Eles estão avançando, eles estão se capitalizando, eles estão se internacionalizando, se diversificando na atividade econômica, que no momento era só compra e venda de drogas.
Hoje é negócio imobiliário. O que eles estão fazendo na beira das represas em São Paulo, derrubando matas, loteando e vendendo lotes, eles vão arrecadar ali, se vender tudo, 2,5 bilhões de reais, crime organizado. E também eles fazem essas ações, como foi feito em Araçatuba, pelo Brasil todo, não é só no interior, não é só agências do Banco do Brasil, agências bancárias pelo Brasil todo. Então, é guerra de guerrilha. Nós estamos enfrentando um exército criminoso do mal, muito bem armado, financiado, com inteligência, com penetração em todos os órgãos de segurança, nos parlamentos, nos governos, nas polícias. O Brasil está, infelizmente, eles estão ganhando essa guerra, que é uma guerra difícil, mas que os governos, seja federal, estadual ou mesmo municipais, não estão correndo atrás, não tem condição de estrutura e nem competência para desarticular essa coisa gravíssima, como foi feito em Araçatuba. A gente sente muito solidariedade ao povo de Araçatuba, mas não é só Araçatuba. Várias cidades estão sofrendo isso pelo Brasil afora. Nataline, você colocou uma coisa que eu quero aqui reiterar, né? Isso não tem sido prioridade de governos, infelizmente. Na minha opinião, o foco não tem sido esse. Quer dizer, nós temos uma guerra, mas numa guerra onde um adversário está muito preparado, está se equipando, está se modernizando, e o outro está assistindo o que eles estão fazendo por enquanto. Colocaram isso num segundo plano que fosse relevante. E a política armamentista que nós adotamos enquanto país, de armar a população, seguramente oferece alternativas e facilita muito o acesso às armas e seguramente fortalece esses grupos de milícias. Milton, eu queria também chamar a atenção, o Nataline fez uma explanação muito interessante como ocorrendo, como se iniciou, e o papel do Exército, da fronteira. Eu acho que não é possível, porque desde que eu nasci, que me conheço por gente, não tenho experiência de vocês, nós somos um país que não temos guerra. O nosso Exército, as nossas Forças Armadas, enfim, vem governo, sai governo, e o Exército, o papel do Exército nessa situação toda, de não permitir que chegue, está colocado, eles têm armamento melhor do que a polícia, né? Descobriu esse dia que eles têm armamento melhor do que o Exército. Então, eu acho que seria esse debate do papel do Exército, das fronteiras, eu acho que é um ato falho que nós cometemos historicamente nesse país. É uma observação que eu quero colocar. Muito bem. Chega, né? Muito bem, vamos seguir para o nosso próximo assunto. 12h18 no programa Gente que Fala. Doutor Milton Flávio, vamos falar sobre o seguinte: São Paulo o Estado, né, começa a aplicar a dose de reforço da vacina contra o coronavírus a partir agora do dia 6 de setembro, nos idosos de 90 até 80 anos e imunossuprimidos, quer dizer, nessa faixa de 80 a 90. Os demais grupos virão na sequência, em datas que ainda serão divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde. A terceira dose da vacina será da Pfizer, todos já sabem, segue o modelo que vem sendo aplicado em outros países, onde o avanço da variante Delta tem causado o aumento no número de internações e óbitos. Bom, os números que nós temos, pouco menos de 129 milhões de pessoas no Brasil já receberam ao menos uma dose, isso é em torno de 60% da população, e pouco mais de 60 milhões de pessoas foram totalmente imunizadas até aqui, 28% da população brasileira. Falta bastante para a gente alcançar ainda aquele patamar de imunidade de rebanho. Temos, então, esse desafio, né, de inicialmente vacinar com a segunda dose essas pessoas. Muitas não voltaram para os postos de saúde para receber a segunda. Estamos falando da terceira. Qual é o desafio, Milton? Olha, Mauro, é uma questão dramática, né? E você colocou bem, né? Nós temos um problema múltiplo, né? Porque eu vou dar um exemplo que vi ainda hoje pela manhã. É um exemplo, né, de um trabalho que vem sendo feito na tentativa de imunizar a população como um todo. 3 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose, com toda a insistência que a prefeitura e a inteligência acadêmica, os cientistas da região trabalharam.
criou-se essa semana um mutirão para tentar atingir essas 3 mil pessoas e pouco mais de 150 responderam a esse chamamento. Talvez eles entendem por conta dos efeitos colaterais que a vacina possa ter provocado na primeira dose. Então, eu estou mostrando esse que já é um problema que nós vivemos. Segundo, a falta de vacinas que não nos permitiu até agora avançar com mais rapidez ainda na imunização da população como um todo. E no reconhecimento, e aí é importante que nós tenhamos clareza disso, de que para idosos a terceira dose é importante, já vem sendo utilizada no mundo inteiro. Não é por conta da Coronavac de São Paulo. Os americanos já estão vacinando, Israel já está vacinando. Por quê? Porque os idosos têm uma capacidade, uma imunidade mais reduzida. E acho importante também, e eu estou dizendo isso não como opinião pessoal, mas referendado pelos especialistas, inclusive, que participam do comitê do nosso governo, de que a melhor opção nesse momento, para quem tomou, inclusive, a Coronavac, é tomar uma vacina de RNA. Portanto, veja bem, é um desafio múltiplo, que, na minha opinião, aí não há prioridade, não tem como, não é uma escolha de Sofia. Nós temos que perseguir esses objetivos e esses desafios concomitantemente. Então, nós temos que continuar vacinando, nós temos que convencer os que não querem ser vacinados que devam se vacinar. Eu acho que essa iniciativa dos governos, que não é apenas de São Paulo, de criar um passaporte, me parece importante. Você não é obrigado a ser vacinado, mas você não pode participar de atividades onde você coloque em risco pessoas que não se vacinaram, porque não tiveram acesso à vacina ainda. Então, é importante criar essa restrição, e acho muito importante começar a vacinar os idosos e pessoas com deficiências na sua imunidade. Doutor Flávio, como evitar o efeito pedagógico dessa situação que a gente vive agora, de que não há mais restrições para nada, não há limitação de público para nada, enfim, muita gente achando, está tudo bem, então, agora com a pandemia, parecendo que está tudo liberado. E não é por aí. É importante, sim, a reabertura, mas tem um efeito pedagógico nisso e muita gente baixando a guarda. Eu acho que Mauro, o passaporte da vacina, eu acho que é uma coisa que vai começar a ensinar. Aliás, de novo, hoje eu assisti um programa de televisão que dizia sobre isso. É o caso da febre amarela. Você não é obrigado a tomar vacina, mas você não entra em países em alguns países, sem esse comprovante de vacina. Você não é obrigado a tomar, mas tem restrições. Você assume essas restrições. Claro. Então, eu acho que é isso. Você cria restrições e, seguramente, as pessoas que quiserem frequentar eventos públicos, eventos culturais, vão perceber que, sem a vacina, eles não vão poder fazer isso, já que eles não têm a consciência de que a vacina não é uma imunização apenas individual, mas ela tem um efeito coletivo. A única maneira de fazer é criando restrições para que as pessoas comecem a entender. 12h24 no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Vereador Natalini, doutor Natalini, a participação brasileira foi intensa no evento OPAS-OMS no dia 19 de agosto, sobre as novas demandas do envelhecimento e a CID-11, Perspectiva das Américas. Contrários à classificação de velhice como doença, prevista para vigorar agora a partir de janeiro de 22, profissionais de diversos segmentos pressionaram a OMS com embasamento técnico, articularam com vários países e foram fundamentais para que, ao final do encontro, a OPAS-OMS declarasse que está aberta a possibilidade para os países encaminharem sugestões para a substituição do termo velhice. Só para esclarecer aqui, OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, OMS, Organização Mundial da Saúde. Velhice é uma coisa, é um termo que necessariamente representa doença? Não, né, vereador? Seu microfone, vereador Natalini. De jeito nenhum. Se fosse assim, eu e o doutor Milton Flávio estaríamos... Me inclua fora dessa. Então, veja bem, a Organização Mundial de Saúde vai lançar um novo CID, Código Internacional da Doença.
agora em janeiro ele vai começar a valer. E tinha que lançar, porque tem um monte de doenças novas, viroses e outras doenças, cada determinado tempo tem que lançar um novo CID. Mas eles tiraram da cartola uma questão que deixou muita gente que trata do assunto, que, enfim, né, deixou muita gente indignada, que foi caracterizar as pessoas acima de 60 anos com um número no CID, caracterizar como doente. Então, eles caracterizaram a velhice, que aqui no Brasil é acima de 60 anos, em outros países isso varia, mas passou daquela idade, é considerado como doença. O príncipe, o marido da rainha Elizabeth, faleceu com 101 anos e o atestado de óbito dele foi o número do CID de velhice. Eles usaram antecipadamente no príncipe e o príncipe morreu de velhice. Na verdade, ele morreu de uma patologia, de uma doença, porque o fato de você ter 60 anos, 65, 70 anos, não significa obrigatoriamente que você esteja doente. Não significa. Você pode ter uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, uma doença neurológica, como pessoas de qualquer idade pode ter. Crianças podem ter, jovens podem ter, da idade adulta podem ter, e os velhos, obviamente, podem ter. Eles têm mais condição de ter alguma doença degenerativa mais comum? Sim, mas, obrigatoriamente, pela idade, você não pode caracterizar a pessoa como doente. Aí houve uma movimentação aqui no Brasil, e em vários países do mundo, eu tenho participado, capitaneada pelo doutor Alexandre Kalash, que é um geriatra do Rio, muito conhecido, que criou na OMS... Hein? Epidemiologista. Ele é geriatra, epidemiologista, ele criou na OMS o conceito de envelhecimento ativo. E nós estamos batalhando para que a OMS reveja isso. Então, nós criamos um movimento aqui, #Velhice não é doença, participam a Associação Médica, o SESC, a CNBB, uma quantidade enorme de entidades que a gente está mobilizando para que a OMS reveja. Nós conseguimos que o CONASENS e o COSENS e o CONAS, que são órgãos dos secretários de Estado e do município, fizesse uma manifestação junto à OPAS, entregaram uma carta, e estamos tentando que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, também se manifeste, para mudar, tirar... Não é, você pode colocar esse número de CID em outra caracterização. Por exemplo, gravidez não é doença. Gravidez tem um CID, mas tem um capítulo onde está a gravidez que não é um capítulo de patologia. Então, você pode colocar esse número no capítulo juntamente com gravidez, juntamente com adolescência, com outras coisas que não seja caracterização de doença. Essa é a nossa luta que nós estamos desenvolvendo. Agora, doutor Natalini, muitas vezes morre um idoso, sei lá, hipoteticamente aqui, 80, 85 anos, aí... Nossa, mas ele não tinha nada, era saudável, não tinha doença nenhuma, não tinha colesterol, não tinha diabetes. O que foi que aconteceu? Morreu de velhice. Não tem muita gente que diz isso, morreu de velhice. Essa associação de morrer de velhice não é o que faz com que muitas pessoas achem que velhice é doença? Mas não é doença. Velhice não é doença. Essa pessoa que morreu, se você for procurar, ela tem uma causa de morte. A pessoa, é claro que a pessoa que vai... Existe um conceito chamado senilidade, senescência da vida, tá certo? Que é o conceito da quando a pessoa vai envelhecendo, vai ganhando idade, os órgãos do seu corpo já não são mais funcionantes como uma pessoa de 20 anos, 25 anos, né? Mas aí é um outro conceito, tá certo? Então, você pode ter, no avançar da idade, a pessoa ter uma falha, mas uma pessoa de 60 anos, certo? Rígido, né? Que não tem pressão alta, que não é diabético, que não tem reumatismo, que não é cardiopata, se ele morrer de alguma questão, certo? Tem que procurar do que ele morreu. Isso vai dar um problema enorme, enorme, com os atestados de óbito, porque os médicos vão começar a dizer que todo mundo morreu de velhice, quando não é verdade, vai alterar as estatísticas médicas, vai alterar as estatísticas de cardiologia, de pneumologia, de neurologia, de tumores, vai alterar, porque você está mascarando uma realidade. E outra, vai trazer uma baixa autoestima
cada vez menor para quem passa dos 60 anos, que já é, pela própria OMS, considerado um doente. Né? Você pode ter seus 60, 65, 70, 75 anos. Cada vez as pessoas vão viver mais. Esse é o futuro. Né? E, obrigatoriamente, eles não precisam ser, pela sua idade, caracterizados como doença. É um erro estratégico, é um erro de conceito muito grande que a OMS está cometendo com esse CID de velhice como doença. Mauro, meio-dia e 31. Fala, em relação ao que o Natalini falou, há pouco tempo, um grande jogador de futebol, ainda jovem, no meio de uma partida de futebol, teve uma arritmia cardíaca e caiu no campo. Se ele tivesse 60 anos, teria sido velhice. Né? Nós sabemos que grande parte das pessoas de uma certa idade, com mais idade que morrem, muito provavelmente, e inclusive que popularmente já morreu de infarto, morreu de arritmia. Isso é um processo que acontece em jovem, acontece em idosos, e eu concordo com o Natalini. E acho até que nós estamos na contramão. Eu estou lendo um livro, Homo Deus, e o autor diz que o grande desafio que nós temos nesse século, os cientistas, é a chamada imortalidade. Buscar a imortalidade. Quer dizer, eles acreditam que, nesse próximo século, o homem vai viver 120, 130, 150 anos, com a entrada, não mais da medicação, mas da engenharia médica. Viu, Milton Flávio? Nesse momento, só para terminar, Natalini, como é que você... É que eu queria dizer que as mulheres... 60 anos é velho. Milton Flávio, os homens viverão 150 anos e as mulheres não morrerão mais, serão eternas. Claro, o Geraldo já falava isso. Então, como é que, nesse momento, você caracteriza uma pessoa... Desculpe, eu tenho 74 anos de idade, faço 1h30 de exercício todos os dias, tenho 2 ou 3 atividades ainda públicas. Como é que, velho? Eu não me sinto velho ainda. Agora, vou ter lá um CID para justificar as minhas eventuais incapacidades. Para com isso. Concordo com o Natalini. Vamos seguir aqui, faltando 27 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Nós vamos para o intervalo, rapidinho a gente retorna aqui com a análise e debate dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 26 minutos para 1 agora, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Mauro, vereador... uma provocação? Sim, Milton. Eu e o Natalini ficamos discutindo aqui terceira idade, velhice. Marlon e o Jair se fizeram de morto. Não, me permite uma observação. Jovem, tá vendo? Isso não tem nada a ver com vocês, né? Natalini é o verdadeiro professor e o Dr. Mil também. Mas... Agora, o Natalini deve ser autor do termo melhor idade, não é isso, Natalini? Eu deixei, viu, Milton? Eu deixei... E o velho, tratar o velho, me lembro do Prestes, Luiz Carlos Prestes, que ele era chamado o velho, é isso? Isso. Ou seja, mas numa maneira carinhosa pela sua experiência, pelo seu jeito revolucionário, não é isso? Então, eu me sinto à vontade de chamar o Natalini de velho, o velho Natalini. O velho. Milton Flávio, eu deixei para o vereador Jair falar agora a respeito dessa questão da velhice, porque a gente vai tratar de soluções para o emprego, e no Brasil... para emprego, a velhice chega antes, com 45 anos você já começa a ficar excluído. Então, a gente vai entrar nesse tema agora. Olha, um levantamento da Fundação SEAD
aponta que o número de desocupados na cidade de São Paulo já supera 1.100.000 pessoas. Além disso, o rendimento médio real dos ocupados caiu cerca de 4% no último ano. Tentando encontrar soluções para esse problema, o Comitê Emergencial de Crise do Emprego e da Renda vem realizando uma série de discussões sobre o impacto da pandemia na economia e no mercado de trabalho aqui da capital, em especial aos micro e pequenos empreendedores. Esse aqui é o assunto para o vereador Jair Tato, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. E o que a Câmara tem, o que essa comissão tem a ver com este comitê? Porque a Câmara criou este comitê para tratar do assunto da emergência do emprego e da renda na cidade de São Paulo nesse momento de pandemia. E aí, essa questão, para engrossar todo esse cordão, não é, vereador Jair Tato? Gente já de 40 e poucos anos que já está meio excluído do mercado aí, já sendo considerado velho. Então, dá para juntar uma coisa com a outra aí, né? Esse é o histórico aí, a partir de 40 anos, as pessoas não serem contratadas antes da pandemia. Né? Com a pandemia, tornou-se uma situação de desemprego, a fome aumentando, a miséria. Então, Natalini, foi parlamentar, sempre vereador, Milton, já criaram também comitês emergenciais em outras situações. Então, hoje nós discutimos o pós-pandemia. Qual que foi a ideia? Foi a ideia de chamar atenção para o governo, de acelerar o processo. Porque o orçamento da cidade de São Paulo, o Natalini conhece bem, é o terceiro maior do país. O Mário sabe disso, só perde para a União e só perde para o estado de São Paulo. Então, nós reunimos nesse comitê 2 dezenas de entidades patronais e entidades de trabalhadores, exatamente para que tomasse atitude. Imagina que nós estamos com caixa na Prefeitura de São Paulo, e o Mário sabe disso, um estoque de dinheiro de 22 bilhões atualmente na cidade de São Paulo. Então, é conceito de gestão. Então, nós criamos então chamamos, por exemplo, o setor de restaurantes, que foi um dos mais atingidos. A pessoa... Vereador Jair, posso pedir uma gentileza? Só não bate na sua mesa, porque isso tudo está indo para o ar e aí está atrapalhando. Por favor. É mania. Agora, então, o que acontece? Nós reunimos todas essas entidades, fizemos vários debates para exatamente achar uma saída para a crise. Porque o que nós compreendemos? As empresas não tinham por onde recorrer. Tinha um abre e fecha, que eu achei um erro estratégico do governo, tá? Essa coisa de diminuir as mortes e abre. Os médicos aqui podem, eu quero ouvir a opinião deles também, chamamos especialistas na época, porque investe, fecha, manda embora todo mundo. Depois investe, tem que fazer um investimento de adaptação para reabrir o comércio. Depois fecha. Então, eu costumo dizer que era um abre e fecha que só deu prejuízo. E, quando se fala de pandemia, pegou todas as idades, pegou todos os setores. E nós estávamos discutindo a atuação dos governos, a rapidez. E houve, sim, um descuido. O auxílio emergencial, o Marlon acompanhou, aprovamos na Câmara, parou já há 2 meses de ter o auxílio emergencial do município. Vereador Jair Tato, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara criou esse Comitê Emergencial de Crise do Emprego e Renda em abril, foi isso? Logo, sim. Logo... Então, abril, maio, junho, julho, 4 meses. Quais são os efeitos práticos nesses 4 meses, no sentido de melhoria nesse cenário? Nós destinamos ao Tribunal de Contas do município a realização de fiscalização tendente, verificar o cumprimento da legislação específica que estabelece tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, nas contratações públicas de bens e serviços, obras, sobretudo quanto aos seguintes pontos do Decreto Municipal 56.475, de 5 de outubro de 2015. Eu estou lendo rápido porque nós tivemos várias ações aí, depois vai ficar tudo aí registrado, eu mando para vocês. Indicação nos editais de licitação que não são regidas pela Lei Complementar Federal 123, de 2006, e deste decreto, juntamente, a legislação permanente. A facilitação, acesso ao mercado de compras e contratações públicas municipais, com a concessão de tratamento diferenciado e simplificado às micro e pequenas empresas de pequeno porte, seus incisos. A realização das licitações
para a participação exclusiva do micro e pequeno empreendedor, observação da cota reservada em licitações para exclusiva de micro e pequena empresa, para aquisição de bens de natureza divisível, assim como da realização de licitação com reserva em licitação. Não dá para mim ler tudo aqui, porque senão eu tomo conta aqui do debate. Mas, basicamente, era flexibilizar para... Hoje, vou dar o exemplo do uniforme escolar, o Marlon está acompanhando, que é outra coisa que não está funcionando de acordo. Então, descentralizou o uniforme escolar. Então, as empresas... Primeiro, você dá o potencial do micro e pequeno empreendedor, que tem um faturamento mínimo, que a legislação permite, e permitir que eles possam fabricar o uniforme escolar. Isso está ocorrendo, só está tendo um problema de logística de entrega. Então, nós trabalhamos um pouco porque nós vivemos um momento que é o Estado que vai fomentar a economia. Eu acho que meus colegas compreendem, mais do que nunca, né? Então, a gente fala da saúde, a gente fala da educação, então nós vivemos um momento de universalizar esse dinheiro público para os pequenos. Então, basicamente, a ideia do comitê é isso, criar condições. Tá? Nós temos um PL, que eu quero aqui também destacar. Para finalizar, vereador. 343, que é o auxílio emergencial para a classe artística, que não é só o cantor, mas tem toda uma cadeia produtiva, né, por trás da classe artística. Então, basicamente, era isso. Permitir que os pequenos possam participar de licitações, enfim, das compras, né, das vendas para o município. O vereador Marlon Luz também está preocupado com a questão da ocupação. Na quarta-feira da semana passada, ele esteve em Brasília em busca de melhorias para os motoristas de aplicativos. Teve uma conversa com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o vereador reforçou a importância dos motoristas continuarem a serem autônomos e apontou diversos problemas das regras para o setor, como a taxa de aceitação, precificação das corridas, falta de reajuste nas tarifas e banimento do motorista sem notificação justificativa, além dos problemas causados pela alta, claro, nos preços dos combustíveis. O que o senhor conseguiu ou acha que vai conseguir em Brasília com o ministro Onyx Lorenzoni, vereador Marlon? Perfeito, Mauro. Se me permitir, 30 segundos para cada tema anterior. Primeiro, em relação à velhice, super concordo com o Natalini. Velhice não é doença. Eu sou um defensor da ciência e acredito que colocar um CID de velhice é um atraso na ciência. Tá? Não acredito ultimamente na OMS, que é quem está colocando o CID aí. No início da pandemia, a OMS falava para não usar máscara. Eu comprei 1.000 máscaras para motoristas de aplicativo só no aeroporto de Guarulhos, antes da OMS dizer que máscara era obrigatória. Então, era difícil convencer o motorista a usar máscara, porque a OMS ficava dizendo que não era para usar máscara. Segundo ponto, sobre a parte do emprego, que o nosso colega Gertado estava falando, São Paulo precisa de uma retomada econômica, né? E acredito que isenção de impostos ou taxas ou coisas que impeçam as pequenas empresas crescerem devem ser feitas a fim de fomentar a retomada econômica. E, por último, agora falando sobre a minha ida a Brasília, por conta dessa pandemia, por conta da crise econômica gerada pela pandemia, os motoristas de aplicativo têm sofrido muito, né? Então, hoje são quase 2,5 milhões entre motoristas de aplicativo e entregadores. O ministro Onyx quer também, num sinal de diminuir a taxa de desemprego, colocar essas pessoas como empregadas, certo? Contar como empregadas e descontar como desempregadas, o que de uma certa forma não está errado, porque realmente estão trabalhando. A única diferença é que eles não estão contribuindo para o INSS. A maioria dos motores de aplicativo já deveriam ser MEI, microempreendedor individual. Alguns são, mas até não recolhem a taxinha lá de R$ 55 por mês. Então, a proposta do ministro Onyx é de fazer com que criasse um microempreendedor digital, MED, no sentido de que a própria plataforma pagasse os R$ 55 do motorista. Assim, aumentaria o caixa, digamos assim, do INSS e teria
as pessoas já não seriam mais consideradas desempregadas. E também dando direitos, comprovação de renda e tudo mais para o motorista de aplicativo. Eu sou a favor disso, não sou contra. O ponto importante é que, na verdade, e defendo que o motorista tem que ser autônomo, não sou contra esse cadastro, eu realmente acho bom. A única questão é que os aplicativos fazem muitas exigências para com os trabalhadores, os motoristas e entregadores principalmente, que extrapolam o fato dele ser autônomo. Então, são exigências. Um autônomo ele tem que ter autonomia. E hoje o motorista de aplicativo, o entregador, não tem sequer autonomia de quanto quer cobrar pelo serviço, por exemplo. Será que o cara tem um carro mais classudo, que ele gostaria de ganhar mais pelo carro dele? Ele não tem essa opção, por exemplo. O motorista de aplicativo não sabe para onde vai numa corrida. Será que ele tem um autônomo não tem essa liberdade de saber para onde vai, quem está levando? Enfim, são dezenas de itens que são exigências dos aplicativos para com os motoristas e entregadores que tem que ser como autônomo. Então, se vai fazer um microempreendedor individual e essa pessoa é um autônomo, tem que ser tratado como autônomo. Foi isso que eu fui levar para o ministro Onyx lá. Como é que funcionaria, vereador, como é que funcionaria essa regulação desses pontos todos? Vamos considerar o seguinte, vamos pegar o Uber, vou falar do Uber aqui. O Uber é uma empresa mundial, ele está presente em cidades do mundo inteiro, e essas regras valem para essas cidades do mundo inteiro. Como é que se faz uma regulação local? Como é que se trabalha com uma regulação local, diferenciando aquele local das demais partes do mundo? Ô, Mauro, permite uma observação para o Marlon? Eu só quero... O Marlon é conhecido como o Marlon do Uber, mas eu vi que a pauta é mais extensa, então quero parabenizá-lo. Você foi tratar do... vamos dizer assim, do motoboy, vocês discutiram como todos os entregadores, né? Eu sou motoboy, ciclista entregador também, né? Porque senão a gente dá uma impressão que você foi cuidar do Uber, né? Então, uma pauta mais extensa. Eu acho que é uma observação importante. O trabalhador por aplicativos, Tato. E... Qual foi a pergunta mesmo, Mauro? A questão da regulação local, diante das regras que são para todas as cidades onde o Uber atua no mundo inteiro. Perfeito. Na verdade, é uma tendência mundial já se iniciou principalmente em Nova York, primeiramente, se estendeu para a Califórnia, hoje acaba mais em Londres, na Inglaterra. As grandes capitais do mundo, metrópoles do mundo, têm entendido que existe uma relação diferente de trabalho que não é nem autônoma, que não é também a tradicional CLT, que existe algo no meio aí que deve ser regulado. Então, esses três polos econômicos, eu diria até, eles já estão trabalhando em regulações diferentes, tá? Que os aplicativos, seja Uber ou qualquer outro concorrente, já estão aceitando. Então, isso é uma tendência mundial. A tecnologia está trazendo novas oportunidades de trabalho, novos jeitos de trabalho, e cabe ao Estado, nesse momento, fazer essas regulações, coisa que já está acontecendo nesses polos, e o Brasil tem caminhado no mesmo sentido. Muito bem. Pessoal, faltando 11 minutos para perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade para vocês, porque são 2 perguntas para cada um, e aí a gente precisa das respostas aqui a todas elas. Vereador Marlon está com a palavra, então eu começo com você, vereador. Bruno Moura está no Instagram e pergunta como impedir o tipo de crime do qual o senhor foi vítima quando roubaram seu celular e invadiram sua conta através dos aplicativos do banco. Bem breve, vereador. Bem rapidamente. Foi legal ter acontecido esse crime comigo, saindo da câmara, né, quebraram o vidro do meu carro, roubaram meu telefone, acessaram os bancos, pegaram dinheiro. Foi bom que isso aconteceu comigo, porque deu uma visibilidade muito maior. Fez com que os bancos mudassem a forma de segurança disso, deixassem mais seguro, e também a investigação em cima desses crimes aconteceu mais. Tanto que a quadrilha, que inclusive que pegou meu celular, foi presa, né? Então, assim, acho que impedir, não tenho uma ideia na cabeça aqui agora como impedir que as pessoas tenham esse comportamento, mas foi bom ter acontecido comigo, que justamente prendeu quadrilha e ainda fez com que os bancos e as plataformas digitais, os fabricantes de telefones, revessem as questões de segurança. O Ricardo Padula de Moraes está no YouTube com a gente, e Milton Flávio, ele pergunta o que estão achando os entrevistados, o que você está achando dos entrevistados dos trabalhos da CPI da Covid-19? Olha, eu acho que a CPI está fazendo o seu trabalho, né,
me parece que está criando corpo, criando estrutura, e vai apontar culpados, né? O que nós não podemos aceitar é essa centena de milhares de mortes que o Brasil teve e ninguém ser responsabilizado por isso. Eu espero que ela chegue à conclusão e que os culpados sejam efetivamente apontados, criminalizados e punidos. Raquel Arantes pergunta aí no vereador Jair Tato, falei aí no Tato aqui, ato falho. Enio Tato é o deputado irmão do vereador Jair Tato. Porque o PL 274 de 2019, que torna a cidade de São Paulo zona livre de agrotóxico, até hoje não se tornou lei, vereador Jair Tato. O Natalini gosta muito desse tema. Primeiro, eu quero fazer uma referência que o Natalini tem um projeto que, se não me engano, até 2026, toda merenda escolar tem que ser orgânica. É isso, Natalini? Me confirma. Então, eu criei um projeto, debatendo, obviamente, com pequenos agricultores também. Nós temos uma região urbana, uma região rural muito grande dentro da cidade de São Paulo. E esse projeto está em tramitação, eu aprovei em primeira, que proíbe o plantio de produtos com agrotóxicos na cidade de São Paulo. Aquela casa, o Marlon sabe. O Natalini conhece muito. É difícil, né? Há interesses por trás de... Enfim, nós temos grandes produtores na cidade de São Paulo, mas eu vou perseguir esse projeto, que ninguém vai plantar absolutamente nada de produtos alimentares na cidade de São Paulo que tenha veneno. Sônia Santana, no Facebook, vereador Natalini, o que devemos esperar dessa crise hídrica? Pergunta a Sônia. Vereador Natalini, seu áudio. Sônia, a situação é muito drástica, Sônia. Nós perdemos, nos últimos 20 anos, 25 anos, o Brasil perdeu 30% da sua reserva hídrica. 25% a 30%. Nós estamos enfrentando a maior estiagem, a maior seca, a menor quantidade de chuva dos últimos 100 anos. Os nossos reservatórios em nível nacional estão vazios, pelo Brasil afora. Tanto é que o governo botou a bandeira vermelha e está ligando as termoelétricas. E cada ano que passa, nós estamos vendo que a estiagem é maior, chove menos, a derrubada das florestas ainda piora a situação e as mudanças climáticas no planeta inteiro, refletindo no Brasil, também estão alterando muito. É gravíssimo a crise hídrica e a crise elétrica, enfim, a crise de energia no nosso país. Vereador Marlon Luz, Diego Dupla, pergunta, vereador, no texto final do seu projeto de lei, por que ele não apresenta prazos para que os aplicativos possam escutar o motorista antes de puni-los? Na verdade, deixa eu lembrar aqui, o que não apresenta prazo, na verdade, ele tem que dar um direito de defesa, né? Então, sim, o aplicativo, na verdade, não pode banir o motorista sem apresentar um direito de defesa. Esse é o ponto. Acho que ele não deve ter compreendido. Então, olha, você recebeu uma denúncia de assédio, exemplo. Como é que você se defende disso? Entendeu? Aí, se o motorista não apresentar defesa ou não apresentar, às vezes, sei lá, tem 3 denúncias de assédio, né? Ele não apresentar nenhuma defesa, aí ele é excluído. Acho que ele deve ter compreendido um pouco errado o texto. Doutor Flávio, seu Jaime do Jardim Monfilholi, sempre com a gente, pergunta qual é a imagem hoje de Botucatu do deputado Cury, que foi suspenso por assédio sexual a uma colega na Assembleia Legislativa. Eu tenho muita dificuldade em falar sobre isso, porque fui adversário da família durante muito tempo, isso me constrange. Mas seguramente não é boa a imagem dele, né? Acho que ele vai enfrentar dificuldades muito grandes para se eleger novamente, né? Isso terá um ônus na carreira dele. Né? Mas, por outro lado, né, eu diria que a cidade se surpreendeu, né? Porque ele vem de uma boa família, do ponto de vista da estrutura religiosa, do relacionamento. É uma família muito afável, ele também é uma pessoa muito afável.
Mas, seguramente, isso pesou muito, né? E acho que ele terá enormes dificuldades para ter votos em Botucatu e fora de lá. Paula Moraes, doutor Natalini, está com a gente no YouTube e pergunta a sua avaliação sobre o atendimento dado aos alunos com alguma deficiência no ensino público. Isso está caminhando, né? Ainda está longe do ideal, né? Mas melhorou bastante em várias escolas públicas, da rede pública. A inclusão dos alunos trouxe uma outra faceta. Inclusive, o nosso ministro da Educação deu uma bola fora ultimamente, dizendo que tinha que separar os alunos, que o aluno com deficiência atrapalha o aprendizado. Lamentável. É desumano isso aí, mas eu acho que tem que caminhar muito e ainda a gente tem que fazer muito para incluir cada vez mais as pessoas com qualquer tipo de deficiência no ensino público. Vereador Jair Tato, Fernando Mantovani, pelo Facebook, quer saber, na sua avaliação, qual foi a principal conquista do Comitê Emergencial da Crise da Educação que o senhor presidiu na Câmara Municipal de São Paulo. A conquista foi ouvir a todos, tá? Trabalhadores, sindicato de trabalhadores, sindicato patronal, todos os segmentos possíveis da sociedade, e eu diria que a maior conquista foi as pessoas que lá estiveram, de grande representatividade, e que oferecemos ao prefeito. Agora, os projetos estão tramitando dentro. Agora precisamos aprovar, né, Marlon? O problema nosso é acelerar o processo. É difícil. Vamos falar da renda básica de cidadania, do nosso querido Eduardo Suplicy. Por que não aproveitar o momento e implantar? Porque o nosso problema é a distribuição de renda e será sempre, com pandemia ou sem pandemia. Os colegas concordam comigo? O problema desse país é a má distribuição de renda. Os projetos estão caminhando, nós estamos lutando, né, Marlon? O Natalini faz muita falta a esta casa nesse momento, viu, Natalini? Porque você faria um grande debate e chamaria muito a atenção para que as coisas se acelerassem lá. Aprovar os projetos, estamos lutando. Natalini, vai voltar? Não, eu vou trilhar outros caminhos. Ele não devia ter saído de lá, mas tudo bem. Eu dei a minha parte lá, minha contribuição, fiz o que eu pude. O parlamento é muito desafiador, mas eu vou dar aula em faculdade, já estou convidado, e vou continuar a militância pelo Brasil afora, em São Paulo, da maneira que eu puder, mas sempre de precisar pedir voto e me eleger. Muito bem, pessoal. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de hoje. Eu agradeço a presença de todos em nome da equipe do programa. Com a gente, o doutor Milton Flávio, médico, assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, o vereador Jair Tato, do PT, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo, também vereador paulistano Marlon Luz, do Patriota, ele é vice-presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, e o médico e ex-vereador paulistano, doutor Gilberto Natalini. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, na pauta e redação, o Pedro Schiavon, a diretora de produção é a nossa Zenilda Salvato, nosso diretor-geral é o jornalista Fausto Camunha, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação da Trianon, chegando agora o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2h, depois vem o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes de tudo isso, chegando a repórter Débora Mendonça, agora ao vivo com as informações do trânsito, nesse horário do rush aqui na capital paulista. Obrigado pela audiência, faltando 1 minuto para 1, gente. Tchau, até amanhã.